Nesse vídeo eu vou apresentar 3 temas de inteligência artificial que valem muito a pena acompanhar, seja para o seu TCC, seja para fazer um artigo, seja para fazer um mestrado. E mesmo se você não for da área, vale a pena acompanhar, pois são 3 aplicações super interessantes que provavelmente vão fazer diferença para o futuro. E solta a vinheta aí para a gente começar. E aí, meu amigo e minha amiga, sou o Lucas, Universo Discreto, e eu fiquei bastante inspirado para fazer esse vídeo aqui depois que eu fui no CEBIC. O CEBIC, para quem não conhece, é o Congresso Brasileiro de Inteligência Computacional. É um evento bianual onde se reúne os principais cientistas, pesquisadores de IA do Brasil. Você costuma ter pessoal ligado à empresa também de alguma maneira. E eles apresentam o que eles desenvolveram em IA, seja na saúde, seja na parte de agro, seja uma parte mais teórica mesmo. Enfim, você tem uma série de sessões onde cada um apresenta suas pesquisas. E eu vi pesquisas lá tão interessantes que eu pensei, por que não trazer para o canal? E para não perder tempo, vamos começar falando do primeiro tema, que é a geração de dados sintéticos na medicina. Para ilustrar a importância de uma pesquisa como essa, eu vou falar de um trabalho que eu desenvolvi por um bom tempo envolvendo câncer de mama. Por um bocado de tempo, eu trabalhei junto com alguns alunos em pesquisas envolvendo bases de dados públicas, mais especificamente de imagens infravermelhas para tentar fazer diagnóstico de câncer. E aí a gente fez uma série de coisas ali, por exemplo, segmentação, ou seja, obter o segmento onde a mama está, já que você precisa saber onde a mama está para fazer o diagnóstico, a classificação, e depois a gente também publicou alguns artigos para fazer a classificação do câncer propriamente dito. A gente entrega para um modelo, por exemplo, uma rede neural, uma quantidade grande de imagens de pacientes com câncer e sem câncer, para aí o modelo aprender os melhores padrões para, em outras imagens que ele nunca viu, ele conseguir dizer com algum grau de certeza se a paciente tem ou não câncer. E justamente nessa pesquisa a gente percebeu um dos grandes problemas quando você tenta aplicar IA na medicina, que é justamente a base de dados. Mais especificamente a qualidade, ou melhor ainda, a quantidade dos dados, pois um fenômeno que acaba acontecendo muito é que você não consegue ter a mesma quantidade de imagens para você treinar de pacientes com e sem câncer. Normalmente o que você tem é muito mais imagens de pacientes sem câncer do que pacientes com câncer. A quantidade de imagens de paciente com câncer que você vai ter é sempre menos. Isso acaba sendo natural até pela proporção da população. Você vai achar mais pessoas saudáveis do que não saudáveis no cotidiano. Ainda bem. Só que do ponto de vista de IA, de aprendizado de máquina, isso vira um problema, pois quanto mais imagens a gente tiver, melhor. A gente quer ter muitas imagens de pacientes com câncer também, para você ter uma diversidade grande o bastante para o modelo ser bem sucedido na grande maioria das vezes. Ainda mais numa aplicação de saúde que você não pode errar. Lucas, mas quer dizer que se for desproporcional não tem como você trabalhar? Não é que você não tem como você trabalhar, mas você acaba tendo bem mais dificuldades, pois pensa o seguinte, se você tiver um modelo, uma IA, que ela tem muito mais imagens de pacientes sem câncer do que com câncer, essa diferença vai fazer com que, naturalmente, ela tenha mais informação sobre pacientes sem câncer e, naturalmente, você vai introduzir um pouquinho de viés a favor de pacientes sem câncer. Por mais que você tente fazer algo a respeito, esse desequilíbrio vai fazer com que, naturalmente, o modelo tenha uma certa tendência de classificar as imagens como pacientes sem câncer. Até quando o paciente tiver câncer, você introduz um viés aí relacionado ao balanceamento, ao equilíbrio dessas classes, essas categorias com câncer e sem câncer. Até existem métodos que você consegue forçar esse equilíbrio, por exemplo, smolt e tal, mas assim, o ideal é você evitar usar essas coisas. A opção número 1 que você sempre vai tentar fazer é conseguir ter a quantidade de dados suficiente para ficar meio a meio. E para você conseguir capturar dados reais, para você conseguir deixar meio a meio, acaba sendo muito difícil, pois esses dados são caros, eles são difíceis de se coletar, pois você tem que achar pacientes que tenham, vamos supor, o câncer para você fazer essa classificação. Aí nisso você entra em outras questões, como por exemplo o protocolo para você tirar essas fotos. Você precisa
seguir um protocolo à risca para todos os pacientes. Você não pode tirar foto de um jeito, aí depois outra paciente você tira de outro jeito, numa distância diferente, numa, de repente, iluminação diferente. Tudo acaba influenciando bastante e não dá para você misturar uma base de dados com a outra pura e simplesmente. Você precisa lidar com leis, então todos esses pontos acabam dificultando muito você conseguir capturar os dados que precisa. E é aí que entra os modelos generativos capazes de sintetizar esses dados para você. Existem algoritmos famosos dentro de IA, justamente esses modelos generativos que eu mencionei. Um caso, por exemplo, é RedisGAN, de Generative Adversarial Network. Você também tem os modelos de difusão. O que esses algoritmos são capazes de fazer? Eles conseguem, a partir de um grande conjunto de dados, por exemplo, imagens, e gerar imagens muito parecidas com os daquele conjunto. Vocês já devem ter visto aquelas famosas imagens de pessoas que não existem. Você treina um modelo desses com milhares de fotos de pessoas e ele começa a gerar fotos de rostos muito parecidos, muito realistas de pessoas que não existem. E você consegue aplicar modelos desse tipo para tudo que é coisa, por exemplo, para gerar gráficos de jogos, músicas de jogos eletrônicos, fazer tradução de estilo. Vocês já devem ter visto por exemplo, modelos que pegam uma foto que alguém tirou e aplica aquela foto no estilo de algum pintor famoso, por exemplo, Van Gogh. Dá para descobrir moléculas para produzir medicamentos a partir de simulações, etc, etc, etc. Dá para fazer muita coisa com esses algoritmos. E aí, voltando ao exemplo do vídeo que a gente está conversando, a gente consegue pegar modelos desse tipo para ser capaz de gerar imagens muito realistas de exames médicos. Então, você consegue pegar um modelo desse tipo e treinar com um monte de imagem de radiografia, e o modelo é capaz de gerar radiografias muito realistas que parecem de pessoas reais. Dá para fazer isso com ressonância magnética também. E justamente no CBIC, um trabalho que eu achei bem interessante usa um tipo particular de RedGAN para produzir sinteticamente radiografias de tórax de pacientes que tenham suspeita de infecção com a bactéria da tuberculose. Não vou entrar em partes muito técnicas, senão pode ficar um pouco cansativo também, e esse artigo tem uma matemática razoável, mas uma coisa que eu achei bem interessante é que eles conseguem sintetizar mais de 50 mil imagens de radiografias e utiliza métricas matemáticas para comparar essas imagens com as imagens reais, e a similaridade é notável. É um tipo de trabalho que tem sido alvo de pesquisa assim, bem interessante, mas eu acho que é bom trazer algumas ressalvas. A primeira delas é que é um campo ainda que está em estudo, não é algo disseminado, algo que tem sido usado bastante na medicina, é algo que ainda está em nível de projeto, de avaliação, pois a gente tem que ter muito cuidado antes de aplicar alguma coisa do tipo na situação real, né? Mas vale muito a pena você analisar e estudar bastante isso, pois pode ser algo que vai ajudar muito a criar IAs cada vez melhores que auxiliem o médico. E outro ponto super importante é que todas as pesquisas que eu vi desse tipo, os apresentadores dos trabalhos sempre reforçam muito que experts médicos estão acompanhando o processo o tempo todo. Então, as imagens que são geradas, elas sempre são apresentadas para os especialistas, imagino que sejam radiologistas, mas eu vou falar assim, médicos, profissionais da saúde em geral, pois eles precisam supervisionar todo esse processo para ter garantias que não vai ter nenhum erro. Então, eu acho que é um tema super interessante para artigo, para mestrado, para TCC, mas lembre-se, se você for trabalhar com isso, não deixe de alocar um tempo considerável para o expert avaliar o que você está desenvolvendo, e justamente dar esse feedback, essa nuance que é super importante para o andamento dos trabalhos, beleza? E vamos agora para o tema 2, um tema super interessante que vale a pena acompanhar, vale a pena fazer pesquisas, que é a explicabilidade de modelos de IA. Muitas vezes o pessoal também usa o termo XAI para isso. Uma das grandes críticas que redes neurais artificiais recebem, que muitas vezes até alimenta teorias da conspiração, é o fato de elas serem caixa preta, ou seja, você tem uma dificuldade muito grande de explicar, uma vez o modelo treinado, como ele toma uma determinada decisão. Mesmo os especialistas têm uma grande dificuldade de explicar o que está acontecendo com o modelo já treinado, e à medida que os modelos vão ficando cada vez mais complexos, caso do ChatGPT, por exemplo, fica extremamente difícil, se não praticamente inviável, você entender que regras foram construídas ali para tomada de decisões. Pense num setor crítico, por exemplo, o caso do setor automobilístico. A gente está sabendo aí que cada vez mais as empresas têm investido recursos e pesquisas nos carros autônomos,
E como os carros autônomos, eles certamente usam em grande medida modelos que são caixa preta, você acaba tendo uma dificuldade de saber como é que o carro decide as coisas. Por exemplo, por que o carro virou para a esquerda? Assim, que informações, que entrada de dados e regras foram construídas internamente para o carro decidir em algumas situações ou frear, ou virar à esquerda, ou virar à direita, ou acelerar? Uma vez você não sabendo direito as regras, como é que você pode garantir que não vai acontecer um cenário imprevisto e nesse cenário imprevisto o carro falhar de alguma maneira, causando acidentes, mortes? Tudo isso acaba gerando uma insegurança muito grande. Não à toa as empresas estão investindo um tempo absurdo em treinamento e testes para garantir que isso não aconteça, pois se acontecer, as pessoas vão ficar bem seguras de comprar aquele carro, dificilmente vão comprar aquele carro. Se tivesse um jeito fácil de você inspecionar que regras internas o carro aprendeu para aí decidir como fazer as coisas, ia ficar muito mais fácil a gente ter certeza, ter medidas de segurança. No próprio exemplo que eu dei envolvendo saúde, não é muito diferente. Por mais que você possa ter modelos excelentes, capazes de dizer com 99% de certeza se uma pessoa tem uma determinada doença ou não, é muito ruim você não saber que regras internas o modelo aprendeu a fim de saber decidir uma coisa dessas. Muitos dos grandes problemas envolvendo IA, dessas discussões sobre os riscos da IA, estão relacionados a essa falta de transparência das regras internas para a tomada de decisões, pois esse desconhecimento faz com que a gente confie menos e não tenha tanta certeza assim se esse modelo vai se voltar contra nós, se essas IAs vão se voltar contra nós. E assim, eu não estou falando de Skynet, que sem a gente perceber esses modelos, esses algoritmos vão criar consciência e nos matar, não estou falando de nada disso. É realmente o fato de que, como você não tem como entender bem essas regras, não tem como a gente se prevenir em 100% de alguns cenários inesperados onde essas regras vão falhar e causar problemas. E quanto mais a gente usa essas IAs em situações críticas, vamos supor, na própria saúde, carros autônomos, como eu falei, talvez vamos supor na parte de aviões. Então, se você tem modelos que não são tão claros assim de você compreender as regras, como eles tomam decisões, que dados eles usaram para tomar decisões, você não consegue se prevenir em 100% dessas situações de risco, esses possíveis cenários de falha que, por mais que sejam raros, mesmo que sejam raros, eles podem causar muitos danos, acidentes, mortes se acontecerem. E a questão não são só os riscos, os possíveis prejuízos não, mas também os benefícios, pois pensando nessa situação, vamos supor, uma IA que é capaz de diagnosticar uma certa doença melhor até do que seres humanos. Imaginando uma IA dessas, se a gente fosse capaz de olhar as regras que ela construiu para tomar esse tipo de decisão, isso poderia dar muitos insights, até para o avanço da ciência mesmo. Você poderia, a partir dessas regras, aprender mais sobre como você pode modificar exames, ou construir algoritmos, ou até ter insights, não sei, para remédios, coisas assim. Talvez se a gente conseguisse olhar como esses modelos decidem coisas, a gente poderia aprender muito mais para ter avanços dentro da ciência mesmo. Então, além desses riscos, a gente quer fazer com que as pessoas confiem, e para confiar elas têm que entender 100% todo o processo. E também essa questão dos benefícios, o aprendizado que a gente poderia ter se a gente conseguisse olhar como redes neurais artificiais tomam essas decisões. Então, tudo isso são razões para a gente buscar a explicabilidade, buscar meios de entender como é que esses modelos opacos, difíceis de visualizar, eles tomam as decisões. Nem preciso dizer que a explicabilidade, ou seja, esse processo de você conseguir explicar muito bem como é que algoritmos complexos tomam decisões, eles são super importantes, alvo de interesse de muitas empresas, e bom espaço para você fazer o seu TCC, seu artigo, seu mestrado, seu doutorado. E não à toa você tem uma série de ferramentas possíveis de explicabilidade. Não existe uma bala de prata só, você tem um monte de técnicas diferentes para conseguir obter explicabilidade dependendo da situação. E aí, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou comentar de algumas. A primeira ferramenta, vamos dizer assim,
são os white box, já que você tem o black box, que é justamente essa caixa preta onde você não consegue visualizar, que, por exemplo, são as redes neurais artificiais. Você tem os algoritmos white box, que são algoritmos de IA que eles são muito explicáveis. Você consegue realmente entender bem como que ele aprendeu, ou melhor, como que ele define as regras de seu aprendizado para você entender como eles tomam decisões. E um bom exemplo de um modelo white box são as árvores de decisão. Eu vou apresentar um exemplo onde foi construída uma árvore de decisão para classificar o risco cardíaco, né? O risco da pessoa desenvolver uma doença cardíaca. O algoritmo pode aprender sozinho, ou seja, a partir dos dados dos pacientes, que se a idade for menor do que 18, você anda para a esquerda. Se a idade for entre 18 e 30, ele vai seguir o caminho do meio e, finalmente, se for maior do que 30, segue à direita. É como um jogo onde você começa sempre do primeiro nó, esses quadradinhos, esses retângulozinhos aí, o que eu tô chamando de nó, e a gente sempre começa do que a gente chama do nó raiz, que é esse primeiro nó, esse nó mais alto aí, de onde surgem os outros nós. E para cada nó que você você decide aonde vai de acordo com as circunstâncias. Igual esse exemplo que eu dei, onde dependendo da sua idade, você vai para o caminho da esquerda, do meio ou caminho da direita também. Aí, por exemplo, se você seguir o caminho da esquerda, ele depois pergunta sobre o seu peso. Se o seu peso é menor do que 60 ou maior que 60. Se for menor que 60, você cai finalmente no último nó, que a gente vai chamar de nó folha, que é quando esse caminho acaba. E o nó folha, ele já toma a decisão, ou seja, ele já classifica se o seu risco é alto ou baixo. No caso, se o seu peso for menor que 60, vai ser baixo. Se for maior que 60, ele vai considerar alto. Claro que esse exemplo aí que eu estou mostrando para vocês, ele é muito didático, ele é muito simples, mas é para você ter uma ideia geral de como esse método funciona. Quando você treina, você trabalha com uma árvore de decisão real, você vai ter uma árvore de profundidade maior, muito mais nós, mas ainda assim você é capaz de rastrear, você consegue ver passo a passo que critérios esse modelo definiu para a tomada de decisão. Não à toa, árvores de decisão são muito populares em alguns domínios, em algumas situações, por exemplo, na área de saúde ou no mercado financeiro, pois, dependendo da situação, esses setores não se incomodam tanto de você ter uma perda do acerto, ou seja, você acertar menos, mas ser capaz de explicar como a decisão foi tomada. Na área de saúde ou no mercado financeiro, quando você toma uma decisão, as pessoas querem saber por que foi decidido A e não B. E a árvore de decisão vai te dar isso. Então ela não consegue ter geralmente, né, não tem um acerto tão bom quanto redes neurais, mas essa transparência, esse fato de ser uma white box acaba sendo um benefício bom bastante para justificar seu uso. E como eu falei, apesar da árvore de decisão não compartilhar da mesma eficácia, do mesmo grau de acerto de redes neurais artificiais, elas são populares em uma série de aplicações da indústria. Por exemplo, até um tempo atrás, o Kinect, as primeiras versões do Kinect usavam versões de árvore de decisão. Na verdade, usava o que a gente chama de random forest, né, que é uma floresta aleatória, uma floresta de árvores desse tipo. Mas ainda assim você tem um grau de rastreabilidade, um grau de entendimento daquela decisão bem razoável. O IBM Watson, ele usa em algumas partes de sua solução árvore de decisão também, e apesar de eu não ser capaz de confirmar isso que eu vou falar para vocês agora em 100%, parece que alguns jogos de estratégia, caso do Civilization, por exemplo, algumas versões dele, parece que usa algo relacionado à árvore de decisão. Faz bastante sentido em jogos você ter árvores de decisão do tipo, mas como eu não tenho uma fonte que garante em 100% isso que eu estou falando, não vou dar certeza, mas faz bastante sentido jogos usarem IAs de jogos usarem modelos, algoritmos desse tipo também. Ok, Lucas, você falou dessas caixas brancas, mas e as redes neurais artificiais? O que existe para você tentar explicar elas? Tem muita coisa. No caso de redes neurais artificiais é um pouco mais complicado, você não tem uma bala de prata para conseguir explicar ou interpretar muito bem uma rede neural artificial, mas que você tem uma série de técnicas, uma série de ferramentas diversas que, dependendo do tipo de dado que você está trabalhando e dependendo do tipo de rede neural artificial que você está trabalhando, você pode aplicar. Reforçando, eu estou explicando para vocês, isso é um problema em aberto. É um problema que
dá para você desenvolver muita pesquisa em cima. Existe muita coisa, mas falta muita coisa ainda para a gente dizer que esse problema está resolvido. E até para ilustrar um pouco para vocês essa parte do entendimento, a gente conseguir explicar bem uma rede neural artificial, eu vou apresentar um método para vocês que normalmente a gente usa, inclusive, quando a gente está trabalhando com redes neurais que classificam a partir de imagem, ou seja, a partir de imagem diz o objeto que está ali, né, tipo uma parte de visão computacional, explicar alguma coisa relacionada ao objeto que ele está vendo, enfim, algoritmos relacionados a redes neurais artificiais que trabalham com imagem. O método que eu vou falar aqui para vocês se chama Class Activation Mapping, alguma coisa como mapeamento de atividade de classe, mapeamento de ativação de classe, para ser mais preciso. Explicando superficialmente, a ideia é você tentar marcar que partes dos dados foram mais relevantes, que tiveram maior influência para a tomada de decisão. Isso acaba sendo mais fácil trabalhar com esse tipo de método imagem, porque essas partes são os pixels. Se você conseguir marcar quais pixels foram decisivos para a tomada da decisão, isso aí te ajuda muito a interpretar que informação é relevante para a tomada de decisão da rede neural artificial. Pense num algoritmo que classifique a raça do cachorro que aparece na imagem. É possível criar mapas de calor, entre aspas, nos pixels da imagem que tiveram maior influência na decisão tomada. Isso acaba fornecendo uma informação valiosa para a gente saber, primeiramente, aonde a rede neural artificial estava olhando, entre aspas, para tomar a decisão, e no caso, quando ela erra, onde ela deixou de olhar, que tipo de informação está faltando, de repente, para ela acertar na próxima. Então, você acaba tendo uma noção de onde ela está olhando para tomar a decisão, ou seja, que pixels que foram relevantes para ela decidir, e que pixels ela deixou de olhar. Enfim, isso acaba te dando um insight, um feedback muito valioso. Agora, o curioso é que também dá para fazer uma outra coisa, uma espécie de uma engenharia reversa da rede neural. Então, ao invés de a gente tentar marcar de algum jeito os pixels que ela está mais considerando para análise, a gente pode tentar fazer o contrário, a gente pode tentar modificar os pixels da imagem original e verificar o efeito que isso tem nos cálculos internos, mais especificamente os neurônios da rede. É um processo matemático um pouquinho chatinho de explicar, mas eu vou tentar ser superficial, mas dar uma noção importante. Imagina que a gente tem uma rede neural artificial, por exemplo, que classifica cachorros e gatos. E para cada imagem que a gente insere nessa rede, não para treinar, mas assim, para a tomada de decisão, a gente olha os cálculos internos desses neurônios, os valores que estão sendo gerados ali. E a gente começa a fazer uma brincadeira que é o seguinte, a gente começa a mudar os pixels dessa imagem original, sempre tentando mudar as cores de um jeito que os cálculos desses neurônios sejam os maiores possíveis. Vamos supor, a gente troca uma cor de um pixel ali e vê, aumentou o valor de alguns neurônios? Então beleza, a gente mantém. Ou a gente até tenta trocar por outras coisas para aumentar. A gente quer mudar a imagem de entrada, a imagem que está fazendo a inferência, que a gente diz, a tomada de decisão, para fazer com que esses cálculos dos neurônios internos, esses neurônios artificiais, sejam os maiores possíveis, os valores mais elevados possíveis. Isso a gente está dizendo que, entre aspas, a gente está estimulando esses neurônios. Isso acaba sendo um processo bem interessante, pois é como se você, ao estimular esses neurônios, você está meio que tentando compreender o que a rede mais gosta de ver, o que realmente sensibiliza, o que realmente afeta a rede, o que tem um impacto para a tomada de decisão da rede. Alguns dizem que ao fazer isso é como se a rede neural estivesse sonhando com as características que ela considera mais importantes. Ao fazer esse tipo de processo que eu comentei para vocês, surgem o tipo de imagem que a gente chama de Deep Dream. São aquelas imagens esquisitas que parecem até uma arte abstrata meio maluca, mas na verdade é o quê? Você está modificando a imagem, gerando imagens que estimulem ao máximo esses neurônios, ou seja, você reforça quais são as características que aquela rede aprendeu que são as mais importantes para a tomada de decisão. Só que, além de ser não é puramente uma arte apenas. Isso acaba te dando alguns insights sobre o aprendizado da rede, pois você começa a entender que tipo de informação, que tipo de características a rede considera mais importante ou ela olha quando faz uma tomada de decisão. Você entende um pouco mais sobre
o que aquela rede considera importante. E quando você modifica a imagem para os valores dos neurônios serem os maiores possíveis, você vai reforçar as características que ela quer ver. Dá para fazer também o contrário, você modifica a imagem de entrada de um jeito que esses cálculos são os menores possíveis, o que faz com que você vá para o caminho oposto. Você consegue entender o que a rede considera menos importante, o que realmente ela desconsidera para a tomada de decisão. Então isso te dá bastante conhecimento sobre como aquela rede decide as coisas. E para fechar, vou falar da terceira e última aplicação de IA muito importante para pesquisa, que certamente traria muitos benefícios, especialmente em nível de Brasil. Eu vou dizer que são as aplicações de IA dentro da parte de agropecuária. Não sei se o melhor nome é esse, mas eu quis escolher um nome que tanto se relaciona ao cultivo da terra, ou seja, aplicações de IA relacionada à plantação e tudo mais, quanto à parte de criação de animais. Esse tema acaba tendo a sua importância muito grande, pois, igual eu falei antes, em nível de Brasil, uma das nossas principais indústrias é justamente essa, mas também quando você estuda em diferentes campos do interior do país, você tem muitos institutos federais, universidades, que estão bastante relacionados a esses cursos, vamos dizer assim, ligados à agropecuária de alguma maneira, ou terra, engenharia de alimentos, zootecnia, agronomia, por aí vai. Você tem muitos cursos do tipo, e esses cursos, esses campos que têm esses cursos de computação se beneficiam muito desse tipo de abordagem interdisciplinar. Então dá para fazer muita pesquisa interessante relacionando essas duas coisas. No próprio evento que eu fui, um trabalho que eu achei muito legal estava relacionado à classificação de variedades de maçãs. Imagina um algoritmo, então, que é capaz de dizer, a partir de uma imagem da maçã, qual que é a variedade dela, se ela é Fuji, se ela é Gala, se é Granny Smith, se é Golden e por aí vai. Esse tipo de coisa acaba tendo uma aplicação muito importante, seja no supermercado, onde você, a partir da imagem, vai conseguir realmente saber qual maçã é, seja no momento da esteira, na hora que está passando as compras, ou até no momento anterior, na hora de organizar o estoque. Dá para o próprio agricultor se organizar internamente e fazer isso, e de repente automatizar esse processo de separação com uma aplicação do tipo. E uma coisa que eu acho legal de uma aplicação, de uma pesquisa em cima disso, é que eu acho que ela é bastante acessível para quem está começando na área. Se a pessoa quer trabalhar com IA, visão computacional ou deep learning e está meio perdido sobre que tipo de aplicação trabalhar, esse tipo de aplicação acaba sendo muito boa, pois dá para você resolver esse problema com alguma qualidade, com métodos simples, sem complicar bastante. Então, para quem está começando, você consegue desenvolver uma aplicação que resolve esse tipo de problema de classificação. Nem precisa de só maçã, frutas no geral, com algum acerto, e dá para você, à medida que vai aprendendo, ir melhorando esse método até você ter um grau de acerto de quase 100%. Então, se você trabalha com algo relacionado, vamos supor, grão de café, que já foi uma pesquisa, inclusive, que eu fiz trabalhei junto com um aluno um tempo atrás, ou frutas, dá para você fazer trabalhos bem interessantes com resultados bem legais, sem uma complicação muito exagerada. É um bom jeito de você entrar na área. E outro trabalho que eu achei bem interessante é um que está relacionado a um tipo de doença, eu não lembro agora se é uma bactéria, um parasita, me desculpem, que está relacionado à brucelose bovina. Uma doença que causa uma série de problemas, tais como abortos, infertilidade, redução na produção de leite. E diferente do trabalho anterior, que envolvia imagens e tal, esse, pelo que eu estava vendo, ele lida com dados mais tabulares. Não sei exatamente que informações, eu não lembro agora, mas ele usa informações obtidas das próprias fazendas para o algoritmo automaticamente tomar essa decisão. É até um trabalho que lida bastante com o problema de desbalanceamento, pois, igual eu comentei antes, você acaba tendo muito mais informações dos bovinos sem a brucelose do que com a brucelose. E ele mostrou um jeito, uma estratégia de lidar e conseguir ter resultados bons, mesmo com um conjunto de dados muito desbalanceado. E, finalmente, um trabalho que eu acho que também merece bastante destaque está relacionado a café. Eles usam IA, aprendizado de máquina, justamente para avaliar as condições hídricas de plantação de café, ou melhor dizendo, se elas estão bem hidratadas ou não.
já que isso acaba tendo um impacto muito importante na qualidade do grão de café produzido posteriormente. A ideia é depender menos de um equipamento chamado bomba de Scholander, não sei se é essa a pronúncia, mas que é um jeito trabalhoso e demorado de medir a hidratação de plantas. Tem todo um processo, tem um horário certo, então é um trabalho manual muito complexo que eles querem automatizar, simplificar por meio da IA. Assim, ao invés de usar um equipamento do tipo, eles querem trabalhar com um outro equipamento, que é um mini espectrômetro, que é um equipamento desenhado para medir a transmissão, absorção e reflexão da luz para saber como a folha do cafeiro absorve e reflete comprimentos de onda. Isso acaba fornecendo uma espécie de uma assinatura espectral e é a partir dessa informação dessa assinatura espectral, eles começam a classificar que cafeeiros, né, que pés de café, que plantações de café têm uma qualidade boa e não têm uma qualidade boa nesse sentido. Na verdade, eles querem relacionar essa informação de luz, essa assinatura espectral, com essa condição hídrica. Então, o algoritmo aprende a por si só verificar para essas folhas quais estão numa boa ou má condição, e a má condição acaba refletindo num grão de café ruim e o bom, obviamente, num grão de café bom. Enfim, dessa forma você consegue monitorar o estado hídrico dessas plantações de um jeito mais automatizado, menos invasivo, muito mais prático, e é legal ver uma pesquisa desse tipo aí avançando. Tá certo? No mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever, que ajuda demais aqui o canal. Obrigado, membros, por todo esse apoio. E é isso. Valeu, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.